Do Se Liga Aí, hoje a gente fala com Toninho, isso mesmo. Ele pediu direito de resposta com relação à última entrevista de Danilo Santos, ele que é orientador aqui do ProJovem da cidade de Montadas. Ele nos concedeu uma entrevista dia 21 de janeiro. Ele fez algumas críticas à gestão passada com relação à capacitação dos jovens. Segundo o mesmo, não deixaram arquivos, deixaram desorganização, os arquivos teriam sido deletados, segundo a entrevista de Danilo Santos. Na época, Toninho era orientador do programa, do ProJovem Adolescente aqui da cidade de Montadas. Ao ouvir a entrevista no portal Se Liga Aí, o mesmo se sentiu atacado, entre aspas, Toninho, de alguma forma, porque ele criticou a gestão anterior. E o Se Liga Aí hoje concede o seu direito de resposta, pode se defender. Obrigado, Paulo. Boa tarde aos leitores do Se Liga Aí. Eu pedi o direito de resposta porque não me senti bem com a situação a qual o novo orientador, Danilo, falou em respeito ao ProJovem anterior. Ele faz algumas argumentações que, para mim, faltam com a verdade. Por exemplo, um dos pontos dele é que ele diz que não deixamos material. A questão é a seguinte: o material do ProJovem está no almoxarifado. Estava no almoxarifado e todo mês você compra aquilo que é essencial para o uso do ProJovem para aquele período, certo? Então, encerrando o ProJovem com o ano 2000, só compramos o material necessário até o ano 2012, perdão. Até o ano 2012, compramos o material só até o final do ano. Mesmo assim, tem material, folhas, tinta, canetas, tudo que precisar tem no almoxarifado. Tanto que quando foi feita a transação de governo, pessoas como Romero, que é da base do governo, Marisete, a atual secretária de saúde e a secretária de assistência social, foram no prédio, examinaram o prédio, checaram o prédio. Se tivesse alguma falha, elas mesmas teriam dito. Outra questão dizem que teve pastas desorganizadas, estava tudo bagunçado. Isso também falta com a verdade, porque faltando 3 dias para entregarmos o prédio, eu mesmo fui, organizei, estava até presente com um dos meninos do ProJovem que me ajudou a organizar as pastas, que foi o Wellington. Ele me ajudou a separar as pastas, então isso também falta com a verdade. Como também disse que encontrou os computadores desmontados. Isso aí é o cúmulo. Que isso não existe. Os computadores foram lá, organizados. Agora, o que ele reclama também é que diz que não deixamos arquivos. Todos os arquivos foram guardados em mídia, guardados na estante da coordenação, certo? E como disse, a própria equipe de transação foi lá, viu e não reclamou, porque agora, depois que tomaram posse da prefeitura, que eles tomaram controle da Secretaria de Assistência Social, vem e diz que não tem o material. O material eles estavam lá, eles mesmos examinaram, viram que estavam, e agora vem negar. Outra, ele reclama que não sabe por onde começar. Eu vi na entrevista que ele diz assim, que nós não temos, não sabemos nem por onde começar porque não deixamos nada. Ora, o orientador social, ele tem que estudar os ciclos a qual o Ministério do Desenvolvimento Social passa. Então ele recebe livros, certo? Ele tem que estudar. Eu tive que fazer isso no meu período. Inclusive foi instruído com os livros que a menina de Queimadas, da cidade de Queimadas, que já tem um ProJovem, repassou. Então ele tem que estudar para saber como começar. Não é só simplesmente sentar na cadeira e ser orientador social. Passar pelo ProJovem é fundamental. Capacitamos as pessoas para passar pelo ProJovem, para se tornar um cidadão melhor. Mas isso ainda não é o suficiente para o total. Ele tem que se capacitar para ser orientador social. Um dos pontos que eu acho muito interessante da entrevista dele é que ele chega a afirmar que nós não capacitávamos os jovens. Eu não sei em que ele afirma isso, que não capacitávamos os jovens. Tanto que uma das alegações dele é dizer que foi capacitado, que foi uma semente do ProJovem que brotou, cresceu, se desenvolveu do ProJovem e por isso agora é o orientador atual. E 2 partes para frente ele vai e desmente o que ele mesmo diz, dizendo que o ProJovem não capacitava. Então como é que o ProJovem não capacitava e ele disse que foi capacitado pelo ProJovem, Uma das alegações que também me deixa incomodado foi a questão de dizer que vetávamos. Tudo que os meninos do ProJovem falavam, ele dizia que eles vetavam. Eu gostaria que ele me dissesse uma coisa que os meninos do ProJovem pediram e foi vetado, certo? Me diga uma, só gostaria de saber uma.
que pedimos e foi vetado. O Projovem não quis, não vamos fazer, certo? Agora, com o Projovem de Montadas era referência em toda a região, certo? Referência em toda a região. Tanto que quando chegamos no primeiro encontro intermunicipal, que foi na cidade de Juazeirinho, né, no ano de 2011, o Projovem de Montadas era o mais comentado. Tanto que fizemos uma peça teatral, que o próprio Danilo foi quem filmou a peça teatral, né? Ele que filmou a peça teatral, que o público já estava saindo e voltou para acompanhar o Projovem de Montadas. O Projovem de Montadas era referência, como também, por exemplo, no primeiro encontro intermunicipal de futsal. Cidades como Vizinha, me desculpe, mas é a verdade, cidades vizinhas como Pocinhos, por exemplo, e Areal nunca participaram do Projovem. O Projovem de Montadas era referência na região. Tanto que foi através do Projovem de Montadas que fomos para a 8ª Conferência Estadual, ele mesmo foi que representou o município, certo? Foi eleito entre os próprios meninos do Projovem, para a 8ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, certo? Montadas foi destaque, tanto destaque que pela primeira vez Montadas conseguiu 4 representantes, né, de delegados para representar o município, o estado da Paraíba, na 9ª Conferência Nacional, em Brasília, e ele foi um dos que foi para Brasília. Então como é que não capacitávamos? Ele foi um dos escolhidos. A primeira vez na história, Montadas conseguiu 4 representantes, sendo que uma ficou na suplência, que era a Suzana. Ele foi quem representou e foi para Brasília. Outro ponto interessante foi que pela primeira vez, né, na caravana dos Direitos da Criança e do Adolescente, Montadas teve um representante, né, entregou a carta ao governador, né, foi Jefferson Soares, entregou uma carta ao governador, representava o Projovem de Montadas. Montadas nesse dia desbancou cidades como Campina Grande, João Pessoa, e o rapaz de Montadas, capacitado pelo Projovem, desbancou, foi eleito o melhor. E nós não capacitávamos. Trouxemos curso de informática para os meninos, certo? Além de curso de informática, teve de costureiro industrial. 2 meninos, quando completaram a idade de 18 anos, pelas instruções que receberam no Projovem na grade de trabalho, conseguiram empregos, até hoje trabalham na cidade de Campina Grande, certo? Cursos de recepcionista. Então, nunca faltou, vamos dizer, condições de buscar o melhor para os jovens da cidade de Montadas. Teve teatro, grupo de hip hop, inclusive eu gostaria até de falar sobre o grupo de hip hop, né? Porque o grupo de hip hop, nunca esqueci esse dia que eles pediram para fazer um piso, né, na Praça Josefa Tavares, e o piso foi feito para eles dançar lá, tanto que nas mobilizações o grupo era destaque nessa Praça Josefa Tavares, a qual o governo, a qual o senhor Danilo faz parte, no dia de tomar posse, pichou a quadra, que todo mundo pode acompanhar isso nas redes sociais, pichou a pista de dança com tinta e ficou, os meninos reclamavam, depois ficou áspera, certo? Como é que iam dançar? Então começou já errado daí. Eu acho que o senhor Danilo não tem preocupação em ficar se preocupando com a nossa administração, ao contrário. Ele tem que buscar fazer melhor ou pelo menos manter o que já tinha. Não é necessário ele fazer comparações de imediato. Ao contrário, ele tem que continuar o trabalho, tem que fazer o trabalho. O Projovem de Montadas era destaque em todo o estado, eu posso dizer todo o estado, porque participou e era eleito com os seus representantes em todo o estado, porque trabalhava com os melhores. Se você não trabalha com os melhores, você põe em risco todo um projeto, né? Então, a questão de trabalhar com um jovem não é só uma questão de ter um emprego ou de orientar. Você tem que conviver naquele mundo deles, naquilo que eles desejam e compreender o lado deles. Não adianta ser orientador social simplesmente para ter uma renda mensal. Eu quero saber se ele vai continuar pelo menos mantendo, né? Eu sempre tentei buscar o melhor para os meninos e nunca poupei esforço para os meninos. Aprendi isso com meu pai, com meu avô, com meu irmão e ainda não sei tudo. Agora, se tem pessoas que dizem que ainda acham que a gestão anterior será melhor que a atual, é porque confiava no trabalho da gestão anterior. Eu desejo muita sorte para ele, que o município tenha a ganhar, agora que ele coloque os trilhos do trem na linha, desça do palanque e comece a trabalhar, porque a única coisa que eles fazem até o momento é sobre trabalhar. Ok, Tonil, seria isso o seu direito de resposta?
Ok, o Se Liga Aí agradece, viu? Eu que agradeço ao Se Liga Aí pelo direito de resposta e para as coisas ficarem claras para toda a população montadense. Lembrando que também ele pode vir a pedir do mesmo jeito, né? Se sentir ofendido com suas palavras, e aí a gente concede também o mesmo direito de resposta, de seja lá o que ele se sentir ofendido, sim ou não, né? Tudo bem. Mas a gente agradece, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço ao Se Liga Aí, tenham todos uma boa tarde. E aí, galera do Se Liga Aí, a gente conversa agora com Daniel Batista, isso mesmo. Ele vai contar um pouquinho pra gente como era na administração passada, né? A administração de Antônio Veríssimo. Era organizado, Daniel? Não era organizado? Quais as atividades que vocês desempenhavam? Conta um pouquinho pra gente. Bom, no ProJovem continha cursos profissionalizantes, palestras sobre drogas e muitos eventos. Assim como o meu grupo de hip hop aqui da minha cidade, que foi patrocinado pelo ProJovem, a prefeitura, fizeram até um piso ali para nós na praça, deram camisas. Então, você está passando para a nossa equipe o seguinte, que vocês eram bem atendidos na administração passada, que não faltava nada, que a gestão passada patrocinava vocês em seus eventos, que inclusive vocês fundaram um grupo de hip hop, não foi isso? Sim, com certeza. Até mesmo nós já fomos para eventos de João Pessoa, Alagoa Grande, Campina Grande. Nós até um dia desse, eu e meu colega, só está dançando 2 de 8, fomos se apresentar até do Teatro Municipal de Campina Grande. No Severino Cabral. Isso. Que é uma honra, na verdade, Com né? Que é um dos teatros mais conceituados aqui pela Redondeza. Pois é, o Daniel, era organizado a gestão passada? Qual era o seu relacionamento com Antônio Veríssimo? Bom, até ele se relacionava com nós até como amigo. Porque se não fosse assim, não tinha como nos prender a ir para o ProJovem, que até era muito cansativo, tem que confessar. Muito cansativo, Paulo. Uhum. O que era que você mais gostava de participar do ProJovem? O que era que lhe chamava a atenção? Que você ia por conta disso? Não, eu vou porque isso é o máximo. Bom, eu gostava porque cada dia tinha um assunto diferente. Tony desenvolveu o assunto cada vez mais melhor para nós entender. Ele traduzia para nós entender melhor o conteúdo. Fala uma coisa, o que foi que mudou na sua vida? Assim, depois que você entrou no ProJovem, que você teve contato com Toninho, como você o chama, não é isso? Assim, o que foi que mudou? Melhorou a sua vida em casa, com seus amigos, com seus familiares? Hoje você se sente uma nova pessoa? Bom, com certeza. Até hoje em dia eu brinco assim com meus colegas, dizendo, quando eu pego um pedacinho, um plástico de bala, quando eu vou jogar no chão, eu digo, não, ProJovem, pega e joga no lixo. Me lembro de Toninho. Ah, entendi. Então, acima de tudo, vocês aprenderam técnicas, né? Assim, do dia a dia, como respeitar o meio ambiente, se comportar, como preservá-lo, né? Isso, como se comportar. Entrevista também, entrevista. Como ser como pessoa. Então, quer dizer que contribuiu muito. Muito, com certeza. Até que esses cursos eu não tive a oportunidade de fazer, porque foi muita gente mesmo para fazer. Mas era principalmente para os jovens do ProJovem. A gente agradece, viu, Daniel, pela sua entrevista. Okay. Aqui a gente deixa o nosso muitíssimo obrigado, viu? E aí, galera do Se Liga Aí, dando sequência aqui às entrevistas, a gente conversa agora com Jefferson Soares. Isso mesmo, Jefferson fez parte da administração passada, né? Quando Toninho era orientador do programa ProJovem Adolescente aqui no município. Jefferson, conta um pouco pra gente como era a experiência, como era conviver com esse orientador, quais são as experiências, se eram positivas ou negativas. Pode ficar à vontade, pode contar mesmo pra gente. Era ótimo, né, assim, porque ele sabia lidar com os jovens. A sua capacitação de nos capacitar era bem juvenil. Sabia se comunicar conosco para poder nos ajudar com os métodos do ProJovem, com cada tema de cada mês. Ele sabia se comunicar bastante com cada um de nós. Jefferson, comenta um pouco pra gente, porque assim, passaram na nossa equipe também que anteriormente não capacitavam os jovens. Você foi capacitado ou não? Eu? Claro que sim, né? Fui capacitado, justamente. Não só eu, como os demais. Porque assim, nós vimos lá através de cada coisa que nós fizemos, através de cada experiência que nós obtivemos lá. Porque assim, como o novo, né, disse, o novo orientador disse que não éramos capacitados, ele mesmo acabou dizendo, né, que ele próprio era uma semente. Ele ali nasceu como uma semente e estava capacitado para ser orientador hoje. Jefferson, olha só, eu soube
bem curioso, também em entrevista, Antônio Veríssimo falou para a nossa equipe, que você entregou uma carta ao governador do estado, não foi isso? Conta para a gente como foi essa experiência, por quê, como foi? Exatamente, essa experiência foi bastante gratificante, né? Porque, assim, foram selecionados 2 jovens do ProJovem aqui de Montadas, não só daqui, como das outras demais cidades também. E então esses 2 jovens se prepararam para que um dia pudesse estar lá na reunião no fórum, junto com algumas autoridades. Então lá a gente compôs uma carta, né, para ser entregue ao governador. Então nessa carta a gente botou lá o que a gente necessitava para o ProJovem hoje. Depois foram selecionadas pessoas para ir para a caravana e para ir também entregar a carta lá ao governador. Então eu fui para ser selecionado para levar esta carta. E teve a Laís Olimpo, daqui também da cidade, do ProJovem. Ela foi selecionada participou para ser selecionada para ir para a caravana. Só que ela não conseguiu ir para a caravana. Mas eu ainda consegui levantar o nome da cidade e levar a carta lá para o senhor governador. Ô Jefferson, conta pra gente quais são as suas maiores experiências de ter participado do ProJovem, o que foi que ficou, né, durante todo esse tempo? Ficou grandes lembranças e também experiências, né? Porque assim, temos os temas que foram sobre o primeiro emprego da gente, que nos capacita bastante para hoje irmos para uma entrevista de trabalho e nós ficamos bastante capacitados com isso, como nós devemos agir em uma entrevista de trabalho, no primeiro emprego da gente. Conta pra gente o seguinte, como era a sua relação com Antônio Veríssimo? Como vocês conhecem Toninho, não é isso? Como era a sua relação com ele? Era uma relação bem animada, assim, como se fosse um laço de família que a gente fez lá. Porque, assim, a comunicação, né? Só basta a gente saber nos comunicar com cada ser que está ao nosso redor, que nós, assim, fazemos um laço. E foi assim que ele fez conosco. Ele criou um laço com cada um de nós do ProJovem. Certo que tem pessoas, né, que ficam falando coisas por aí, porque não aceitam isso ou aquilo, mas a gente deve aceitar as pessoas como são. Muito bem, isso mesmo. Então, assim, você, capitulando o que você falou, era organizado, vocês foram capacitados, né, você teve grandes descobertas, grandes aventuras, você foi selecionado, inclusive como você falou anteriormente, entre tantos, né, para representar o ProJovem, você entregou uma carta ao governador do estado, reivindicando melhorias para vocês, não é isso? E também você me afirmou que Toninho sempre foi presente, né, pelas suas palavras, que realmente ele sempre incentivou vocês a sempre produzir, a sempre fazer, a sempre estar lá, né, se destacando nesses argumentos aí que foram citados. Exatamente. Ele sempre foi presente, sim. Pegando ali, né, aquele livro do ProJovem para poder nos capacitar, sempre foi presente para compartilhar aquilo. Jefferson, me diz uma coisa, você vai dar continuidade ao ProJovem? Você vai continuar indo? Eu vou continuar indo, apesar de ser o meu último ano, mas é bom, né, ir olhar como está sendo, como se realmente o novo orientador vai fazer como deve ser feito e capacitar os jovens se ele realmente tiver a capacidade de fazer isso. Ok, Jefferson, a gente agradece, viu, pela sua entrevista, tenha um ótimo dia. Agradeço a vocês também. Dando sequência, a gente conversa agora com Diego Santos, isso mesmo. Ele vai explicar um pouquinho para a gente, para a galera do Se Liga Aí, como funcionava o ProJovem, Diego, quando Toninho estava à frente dessa administração, quando ele era coordenador do projeto. Homem, era bom demais, não tem condição não. Nunca vi um projeto tão bom igual aquele. Foi massa. Principalmente quando tinha aquelas viagens, passeio, os slides que passavam no ProJovem, os vídeos, negócios sobre drogas, esses negócios. Como nós viemos plantar também um negócio aí na praça. Fala uma coisa aqui pra gente do Se Liga Aí. Vocês eram capacitados ou vocês não eram capacitados? Éramos. Vocês eram capacitados, né? Era. Você se queixa de alguma desorganização do ProJovem, se algo era desorganizado, se faltava a assistência que vocês mereciam ou não? No tempo que eu passei, não. Era tudo organizado, tudo que a gente precisava, tinha os materiais certinhos, tudo organizado, tudo... Você está dando continuidade? Você está participando das atividades do ProJovem? Ainda não começou o ProJovem da nova gestão, né? Mas você pensa em dar continuidade?
Penso que sim, mas pelo que aconteceu um imprevisto aí no curso, que tava conversando normal, mas uma galera lá atrás no curso. Aí de repente eu falei não sei o que Danilo Santos se sentiu ofendido, aí começou a falar umas baboseiras pro meu lado, eu não gostei. Aí. Então, sim, no momento, você se queixa do tratamento. Você Foi. não está tendo o tratamento que você tinha antes. ele nem começou a ser coordenador, já tá desse jeito, imagina quando começar, né? Ah, então você realmente, se fizer uma comparação, certo que comparar agora seria algo, né, que nem começou direito, mas você vê que você já está um pouco na sua com relação à nova administração. Porque nada, eu falei com ele, ele começou, chega, me espantei na hora, mas... Uhum. O que é que você sente saudades? Sei lá. Foram muitos momentos, né, que vocês viveram ali. Foi. Agora o projeto acabou, sem Toninho acabou. Fiquei com ele, era massa demais. Pois é. Então tá, Diego Santos, a gente agradece, viu? Aqui Valeu. fica o nosso muito obrigado. Obrigado.